Seja bem-vindo, seja bem-vinda aos Segredos da Logística. Aqui eu mostro sacadas da logística para ajudar você a superar seus desafios e dificuldades no dia a dia. Meu nome é Rubens Higueira e hoje eu vou falar com vocês sobre brainstorming. Mas o que é brainstorming? Você já deve ter ouvido falar essa expressão em algum momento, na sua empresa, na faculdade, em algum local. O brainstorming é uma metodologia. É uma metodologia muito poderosa. Muito poderosa e eficiente, quando bem utilizada, e ela surgiu dentro do conceito de gestão pela qualidade total. O brainstorming ele é usado para identificar causas que você pode ter para um determinado problema. Muitas vezes a gente não sabe o que está causando aquele problema, o que está causando um resultado ruim, e a gente precisa tentar entender o que é. E o brainstorming tem exatamente esse papel, de identificar quais são as causas ou as potenciais causas que estão afetando você ter um bom resultado ou que podem prejudicar você para não atingir uma meta e também para resolver um problema. O brainstorming também ele pode ser utilizado para definir ações para justamente reverter as causas do problema. Então você tem lá, depois que você faz uma reunião, surgem inúmeras causas, tem todo um racional de como você vai fazer para trabalhar aquelas causas, quais são as causas que você vai analisar, quais são as causas que você tem que estudar mais profundamente. E depois disso, que você identificou essas causas, você com o brainstorming, você também vai conseguir montar o que a gente chama de plano de ação, que é levantar ações justamente para reverter aquela causa e evitar que um problema aconteça novamente. Então, o brainstorming é uma reunião onde a gente levanta causas, potenciais causas para um problema que está acontecendo, causas que podem evitar com que a gente não atinja uma meta, e também serve para a gente definir ações para tratar aquelas causas. Tudo isso acontece dentro de uma reunião de brainstorming. Então, sempre que você ouvir falar sobre esse assunto, você sabe que é uma reunião para tratar algo que não está indo bem ou para tratar algo que precisa ser melhorado ou uma nova meta que você recebeu, que a sua companhia, que a sua área tem para atingir até o final do ano ou até um final de determinado período. As pessoas costumam confundir brainstorming com um bate-papo. Muita gente confunde, vamos fazer uma reunião de brainstorming e começa um bate-papo na sala de reunião. O brainstorming não é um bate-papo. O brainstorming é uma reunião que existe toda uma metodologia que deve ser aplicada para que ele aconteça de forma eficiente. Essa metodologia você tem que aprender, é uma metodologia que você tem que estudar e aí você vai conseguir colocar em prática. O brainstorming você só consegue melhorar fazendo várias vezes. Com certeza na primeira vez vai ficar meio travado, não vai ser algo que vai fluir tão naturalmente, mas a partir do momento que você vai fazendo mais de uma vez, a coisa vai melhorando. Agora, definitivamente não é um bate-papo. As pessoas tentam traduzir o termo brainstorming para o português. Para o português seria algo como uma tempestade de ideias. Mas é meio complicado essa tradução. Vamos fazer uma reunião de tempestade de ideias. Não é bem isso, né? Ela não tem só essa finalidade. Agora, muita gente também costuma colocar um apelido, né, no brainstorming, que é apelido de toró de palpite. E eu acho que quando a gente fala que é um toró de palpite, a gente está diminuindo ainda mais a importância da ferramenta, dessa metodologia. Porque o esforço mental que é feito durante uma reunião de brainstorming é muito grande. Então, as pessoas que estão lá, elas estão realmente envolvidas com aquele assunto e muito mais do que um palpite que elas estão dando. Elas estão pensando em situações que realmente causam aquele problema. Então, não é claro que você, naquele momento, não tem total certeza se aquilo que eu estou falando, aquela causa que eu estou levantando, é realmente a causa que atinge um problema, que causa aquele problema. Mas você está pensando naquilo. Você realmente para pensar.
Não é chegar, sentar e já ir falando. Realmente existe um esforço mental muito grande de todos os participantes que é um compromisso, né? Tem que estar bem comprometido para resolver aquele problema, para melhorar aquele resultado, para atingir aquela meta. Então, não é falar só um toró de palpite, é algo bem pequeno para o que é realmente o brainstorm. Então, vamos lá, não é um bate-papo, é uma reunião com método, com uma forma de iniciar, uma forma que a gente vai desenrolar e uma forma de concluir. Agora, como que eu cheguei na conclusão que o brainstorming é uma metodologia bastante poderosa e eficiente? E tem mais, além de poderosa e eficiente, ela é bem simples. Bom, eu apliquei a metodologia de brainstorming inúmeras vezes, com todas as equipes que eu já tive oportunidade de trabalhar. A gente sempre que tinha um problema, sempre que tinha uma dificuldade ou uma nova meta, algo que precisava ser melhorado, a gente fazia uma reunião de brainstorming. E não é algo que todo mundo conhece, é algo simples, é uma metodologia simples, mas não é uma metodologia que todo mundo conhece. E quando você começa a colocar isso em prática, as pessoas entendem como ela funciona, mas, como eu disse, para você ter um bom resultado, você precisa fazer várias vezes. Porque cada vez que você vai repetindo a técnica, você vai melhorando a sua reunião. Então, provavelmente na primeira vez não vai ser tão boa, mas na segunda já vai ser melhor, a terceira vai ser melhor e assim sucessivamente. Então, o brainstorming, por ser muito simples e muito rápido de você organizar, você pode fazer eles a todo momento que você realmente tiver uma necessidade. Por que eu falo que ele é uma ferramenta muito poderosa? Por que eu falo que ele é muito eficiente e simples? Pelo seguinte, logo no início da minha carreira, quando eu comecei a usar o brainstorming para identificar causas de problema, para buscar ações, para reverter situações que estavam ruins, eu percebi o seguinte, que o meu conhecimento isolado é muito menor do que a somatória do conhecimento de um grupo. É muito menor do que a somatória do conhecimento das pessoas envolvidas naquele processo. Então, por mais que eu tivesse um conhecimento do processo, por mais que eu estivesse ali no dia a dia e tal, não era tão grande o meu conhecimento quanto numa sala com 10 pessoas. Eu poderia sozinho conseguir identificar umas 5, 6 causas, só que com certeza numa reunião com mais gente envolvida, com mais gente que conhece aquele processo, esse número ia ser muito provável duplicado. E é o que realmente acontece. Então, foi aí que eu cheguei na conclusão do poder da ferramenta do brainstorm, de quanto ela é eficiente e de quanto ela é simples. Por que ela é simples? Porque a gente está usando a cabeça das pessoas, o conhecimento das pessoas, para pensarem numa situação o que pode estar levando a não conseguir atingir aquele resultado. Essa é eu volto lá muitos anos atrás, e eu me lembro a primeira vez que eu tive que fazer uma reunião de brainstorm. Não foi fácil, definitivamente não foi fácil. Por quê? Foi a primeira vez. Se você for falar comigo como foi a minha última, foi simples, foi muito fácil. Mas a primeira foi complicado. E na minha primeira reunião de brainstorming, isso que é legal você entender, eu nem era gestor, não era gestor de uma equipe. Então, muita gente às vezes pensa, não, para fazer um brainstorming tem que ser o chefe, tem que ser meu líder, tem que ser o gerente. Não. O brainstorming pode ser conduzido por outras pessoas da equipe, que estejam na frente daquele processo e que precisam melhorar ou estejam vendo que não está funcionando e ele precisa de ajuda. Então, naquela época, não era gestor e eu conduzi a minha primeira reunião de brainstorm. Eu precisava entender as causas de um problema que a gente estava tendo, porque que a gente não conseguia atingir aquele resultado. E para conseguir identificar essas causas, eu fiz uma convocação, convoquei uma reunião
de várias pessoas de diversas áreas para juntos pensarmos no que deveria ser feito para resolver aquele problema. Começou a reunião, era a minha primeira. Para muita gente que estava ali, também era a primeira. E a diferença é o seguinte, eu sabia como usar a técnica, eu sabia a metodologia. Só que a maior parte das pessoas que estavam na reunião nem sabiam o que era brainstorming, não conhecia a ferramenta, não conhecia como que ia funcionar aquela reunião. Então o meu primeiro passo naquela reunião foi explicar para a galera o que era aquela reunião, qual o objetivo que ela tinha e como que a gente ia conduzir todo o processo, né? toda a reunião, para que eles entendessem que daquela reunião sairiam ações para a gente resolver um determinado problema. Bom, ninguém abriu a boca quando começou a reunião. Todo mundo mudo, ninguém falava nada. E eu lá, bem novo, poxa vida, ninguém vai falar nada, essa reunião de brainstorming não vai sair nada. E tentando motivar a galera para começar, vamos falar, mas o pessoal fica um pouco travado, fica com medo de ser o primeiro a falar. Bom, até que em um determinado momento, eu lembro de um operador que levantou a mão e falou. Aí quando ele falou, aí não parou mais. Aí na hora que ele deu a opinião dele sobre qual poderia ser a causa, eu coloquei lá no quadro, aí veio um outro, falou, veio mais um outro, falou, e aí o bacana dessa reunião de brainstorming é que quando um fala, acende a centelha, liga na cabeça do outro assim de forma muito rápida, poxa, verdade, indo nessa linha, eu também acho que pode ser isso. Uma ideia puxa a outra, isso que é muito bacana. E aí, como tudo começa, como a gente fala que é uma tempestade de ideias, e como a gente fala que é uma tempestade de ideias, ela começa assim, ela começa fraquinha, como uma chuva, um pinguinho, que é uma ideia, aí depois vem outra, e quando você vê, tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Claro que se deixar todo mundo falar ao mesmo tempo, vira uma bagunça, então você tem que botar um pouco de ordem. Mas foi assim que aconteceu nessa reunião. Nessa reunião, quando um falou, o outro falou, e emendou, saiu, outra ideia, outra ideia, outra ideia, aí a tempestade de ideias aconteceu. Cara, foi fantástico, foi muito bacana. Foram 2 horas, mais ou menos, de reunião e foi muito produtiva mesmo. E o que é mais bacana, assim, de quando você termina uma reunião de brainstorming, é que você olha lá para a cara de cada um, para o rosto de cada um que participou dessa reunião e você vê que eles saem com uma cara de, assim, poxa, que legal, estou participando da solução para um problema. Eu sou parte desse processo e estão me perguntando para mim o que eu acho que pode melhorar. Quando você faz isso com uma pessoa da sua equipe, a pessoa que trabalha ali, você dá uma moral para ela, ela fica extremamente feliz, porque muitas vezes ela nem é perguntada o que ela acha, o que pode melhorar. E quando você traz numa reunião dessa, as pessoas saem muito felizes por terem contribuído e participado da elaboração de um plano de ação para resolver um problema. Problema que está afetando ela no dia a dia. Isso melhor ainda, porque ela fala, poxa, que legal, estão vendo esse problema e estão pensando numa forma de resolver. Não estão pensando só, me perguntaram o que eu acho que pode ser a causa. Então, quando você conduz essa reunião, ao final dela, todo mundo que participou sai com essa sensação de, poxa, que legal, faço parte do plano, né, para resolver esse problema. Isso é algo muito bacana e é uma das coisas positivas também de uma reunião de brainstorming. Bom, a reunião de brainstorming é importante porque quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma meta nova para ser atingida, um resultado para ser melhorado, a gente nem sempre sabe como fazer aquilo. Até porque, se você soubesse como fazer, talvez já tivesse até feito, teria resolvido isso. Então, por não saber exatamente o que tem que ser feito, a reunião do brainstorming te ajuda nisso. Ela te ajuda a entender o que gera um determinado problema, qual é a causa de um determinado problema, ou algo que te impeça de atingir um determinado resultado ou de melhorar um resultado. E o importante de você fazer uma reunião de brainstorming
é porque nem sempre é óbvio o que você tem que ser feito. Por não ser óbvio, você tem que ter mais inputs, mais ideias do que você precisa para melhorar aquela situação. E para você conseguir melhorar a situação, atingir uma meta, quanto mais causas conseguir levantar, melhor. Porque você vai conseguir cobrir mais potenciais situações que te levam a não conseguir atingir um determinado resultado. E é isso que o brainstorming traz para você. Essa chuva de ideias, essa tempestade de ideias. E ela é muito importante porque você fazer isso sozinho, tentar levantar as causas para não resolver um problema, é bem complicado. Porque você até pode tentar fazer sozinho, mas com certeza o conhecimento que você tem, a quantidade de causas, conhecimento isolado que você tem daquela atividade, vai te levar a levantar um número de causas limitado. Por mais que você seja um expert naquele assunto. Agora, quando você traz mais gente, aí você vai ter mais conhecimento, mais informação, mais inputs para ajudar você nisso. Então pense o seguinte, o conhecimento isolado nosso não é maior do que o somatório do conhecimento de várias pessoas reunidas num grupo. Então é isso que você precisa ter em sua cabeça quando você vai fazer um brainstorm. O brainstorm é para várias pessoas juntas chegarem em potenciais causas para resolver um problema. E quando você consegue levantar muitas causas, eu tenho certeza que você vai conseguir resolver um problema. Porque o que eu mais vejo é pessoas tentando trabalhar no problema e não na causa. E isso é uma coisa que você precisa anotar e deixar aí em algum lugar para você ter isso sempre na sua cabeça. Para resolver um problema, você precisa atuar na causa. Você precisa atuar na causa, de preferência, na causa raiz. Porque às vezes a gente atua em causas que a gente acha que é aquela causa e aí não resolve nada. O problema não desaparece. E você fez um baita de um esforço e não conseguiu resolver. Por isso que eu digo também que o brainstorm é muito poderoso. Porque na reunião de brainstorm a gente vai chegar à conclusão de quais são as causas que devem ser tratadas com prioridade. Isso quem vai definir não é você sozinho, é o grupo. Por quê? O grupo conhece mais do que uma pessoa sozinha. Mas qual que é o benefício que eu vou ter de uma reunião de brainstorm? Eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de ver pessoas ali tentando resolver um problema na base da, que a gente costuma dizer, tentativa e erro. Então, a cada hora, vamos tentar resolver assim, faz alguma coisa, não resolve, aí vamos para essa aqui, tenta, não resolve, e vai indo. Até que tem uma hora que bate no erro mesmo, né, na causa, e consegue resolver. Mas até chegar nessa etapa, se você teve sorte, pode ter sido a primeira, mas foi sorte. E se você não tiver tido tanta sorte, pode ser que você tentou várias vezes e só depois de várias tentativas é que você conseguiu acertar qual era a causa do problema. Só que enquanto isso, você estava lá tendo sérios problemas operacionais, você não conseguia atingir seu resultado, não conseguia bater meta, até você conseguir achar o problema. Desculpa, até você conseguir achar a causa do problema. Então, é por isso que não dá para ficar só nessa tentativa e erro. Tem que ter uma metodologia. E esse é o grande benefício do brainstorm. Ela é uma metodologia para evitar você ficar lá tentando de forma aleatória o que fazer para melhorar aquele resultado, resolver aquele problema. Com certeza, quando você estiver tendo um problema, precisa melhorar alguma coisa, vão falar, olha, a gente precisa resolver isso logo. Nós estamos tendo um problema aqui, a gente tem que resolver essa situação o mais rápido possível. Vai aparecer pessoas falando isso. E vai aparecer pessoas falando que, olha, a gente não tem tempo para reunião, estamos tendo um problema, vamos resolver isso logo.
E é aí que o jogo pode ser virado. Essa questão de resolver logo um problema, claro que você não vai deixar, se um problema está na sua cara acontecendo, você não vai deixar que ele continue a acontecer, certo? Você vai lá, resolver rapidamente ali o que está acontecendo, tirar ali alguma anomalia, alguma coisa que você consegue de imediato melhorar, mas aquilo é só um paliativo. Você também não vai deixar um problema ficar acontecendo de forma até você chegar a fazer reuniões e tudo mais. Trata lá, estanca lá o problema. Vamos supor que você tem vamos fazer uma analogia. Com um vazamento. Você sabe que está vazando água e você está tendo um problema sério com vazamento. Só que não sabe aonde é o vazamento. Você vai continuar tendo vazamento? Não, você vai lá no registro e fecha o registro para que não continue vazando água. E nesse meio tempo, você resolveu o problema. Parou de vazar porque parou de entrar água na tubulação. Então, você parou o problema. Mas você resolveu a causa? Não. Porque você só fechou a torneira. E aí? Vai continuar vazando quando você abrir. Então, você não resolveu o problema, você não atuou na causa. E aí a causa vai tentar entender aonde que está acontecendo, qual é o problema que está acontecendo, qual é a causa, que está acontecendo, para gerar o vazamento. Aonde está vazando? Em que lugar? Então, você tem que fazer essa análise. E isso você faz depois que você deu uma estancada no problema. Aí chegou a hora de você resolver o problema realmente. Pensar quais são as causas que estão levando aquela situação indesejada. Pensa o seguinte, o problema, o que é o problema? É uma situação indesejada. Você queria que acontecesse uma coisa e aconteceu outra. Isso é um problema. Então, quando você atuou rapidamente ali no problema, pensa que foi uma solução paliativa, porque você não podia ficar com aquilo eternamente, esperando aí de um determinado momento para acontecer. Só que agora você precisa de uma solução definitiva. E a solução definitiva, ela virá quando você, conversando com pessoas que conhecem o processo, fazendo uma reunião de brainstorm, você identificar as causas que te levam a esse problema. Depois que você levanta várias causas, a gente chama de potenciais causas, você cruza a causa com o problema e faz uma correlação. O que tem a ver essa causa? Será que tem realmente a ver com esse problema ou não? Vai tentar casar isso para achar uma correlação. Cada vez que acontece isso, cada vez que eu tenho essa causa, realmente eu tenho um problema? Se a resposta for sim, mostra que tem uma correlação. Ah não, acontece isso, mas não tem um problema. Então, não tem correlação. Então, se você atuar numa causa que não tem correlação com o problema, não vai resolver nada. Então, você precisa identificar causas que têm correlação com o problema que você está tentando resolver. E é isso que é legal quando você faz um brainstorm. Esse é o benefício. Você vai, aparentemente, as pessoas vão falar, poxa, mais reunião. Não. Quando você faz uma reunião de brainstorm bem conduzida, você vai investir um determinado tempo para identificar as causas, só que muito menos tempo do que se você tivesse que ficar tentando, até achar qual é a causa. Então, aquele tempo que você para se reunindo e discutindo é muito menor do que se você for tentar fazer a coisa de forma não estruturada. Acredite em mim, que é assim que eu sempre trabalhei e funciona. E no final de tudo, você terá economizado tempo. Quem achou que uma reunião, reunião, nós estamos com um problema e o cara está fazendo reunião, não está resolvendo o problema? Está sim. A reunião é exatamente para isso. E no final, você terá economizado muito tempo. Porque se você for tentar resolver de várias formas e não vai resolver o problema, você está perdendo tempo. E está lá o problema acontecendo. Então, investir nessa reunião de brainstorming é o melhor investimento que você faz. Pode ter certeza. Isso funciona. Funciona comigo há muitos anos e também vai funcionar com você. Mas como que eu monto uma reunião de brainstorming? Como que eu organizo uma reunião de brainstorming?
É muito simples você organizar. Eu comento que o Brainstorm é uma ferramenta poderosa, eficiente e simples. E a simplicidade é exatamente na forma como você vai organizar a reunião. Bom, primeiramente tem que ter um líder. Tem que ser alguém que vai chamar a reunião e que vai conduzir a reunião. E como que você vai fazer isso? Você vai convocar pessoas que estão diretamente envolvidas com aquele problema. Pode ser da sua área e de outras áreas. E eu acho muito legal quando você traz pessoas de outras áreas, porque são pessoas que pode ser que não tenham vícios operacionais. E quando a pessoa tem um certo vício operacional, o olho já está viciado, a gente costuma dizer, ela pode não estar nem percebendo que ela está fazendo alguma coisa que não está legal. E quando você traz pessoas de outras áreas, elas vão dar ali uma opinião delas e vai forçar, no mínimo, a reflexão das pessoas envolvidas ali, se realmente faz sentido como eles estão fazendo ou não. Bom, uma vez que você convocou a equipe, montou a equipe dessa reunião, né, convocou ali os participantes e vai começar a reunião, uma coisa você, como líder de uma reunião de brainstorming, tem que ter. Não deixar que as pessoas façam julgamento das ideias do que for colocado na reunião. O que eu já vi acontecer diversas vezes são pessoas que vão falar alguma coisa e de repente outras pessoas já vão lá e cortam. Não, não é isso, você não sabe de nada. Esse tipo de situação não pode acontecer, porque você acaba inibindo as pessoas. Então, não dá para fazer julgamento. Você tem que deixar as pessoas falarem o que elas têm na cabeça. Isso que é o brainstorm. Porque na hora que você vai forçando o que na sua cabeça, você vai espremendo lá, vai sair coisas muito bacanas. E às vezes, de uma ideia que aparentemente era uma ideia que não fazia muito sentido, você começa a moldar aquilo e aquilo ali começa, não, mas calma aí, se for assim, se for assado, bingo, você acha uma solução em cima de algo que surgiu que parecia não fazer sentido e você fala, pô, legal, essa causa aqui faz muito sentido, coloca aí. Então você viu como é importante não deixar de ouvir as pessoas. Coloca lá, vai ter o momento certo da gente definir se aquilo faz sentido ou não faz sentido para o processo. No primeiro momento, tudo que for falado tem que ser considerado. Só que uma coisa que costuma acontecer muito em reuniões de brainstorming é que no início ela começa meio fria, né? Como uma chuva. Começa lá, cai um pinguinho, às vezes o céu está preto, você acha que vai chover, ninguém fala nada. Aí depois começa a cair um pingo, é a primeira pessoa que falou. Aí depois a pessoa que falou, aí vem um outro, aí vai, aí começa. Aí a galera se empolga e todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Só que aí na hora que fala todo mundo ao mesmo tempo, você vai ter um problemão, porque cada um está falando uma causa. E você como líder da reunião, por mais que você tenha alguém de repente te ajudando a anotar, vocês vão se perder, porque vai ter uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias vai acontecer. Então, nesse momento, o que eu digo para você fazer? Primeiramente, peça para as pessoas escreverem num papel as suas ideias. Escrevam no papel as ideias, dá um tempo para que isso aconteça. Pode ser que ninguém escreva nada, ou de repente o cara não teve nenhuma ideia, vem com papel em branco, tudo bem, mas outros vão escrever. Os que escreverem vão lá levantar a mão e vai falar a primeira ideia dele. Bom, todo mundo ouve, e na hora que ele fala a primeira ideia dele, pode ser que outros também tiveram a mesma ideia. Aí os outros que tiveram a mesma ideia, eles vão lá e riscam, não vão repetir, já que é a mesma coisa. Ou de repente o cara poderia contribuir, não, olha, é legal essa sua ideia, mas e se a gente colocar mais isso? Poxa, bacana, de repente juntou as duas ideias e formou uma. Isso que é o bacana de você fazer dessa forma organizada. E aí vai sucessivamente, cada um vai falando sua ideia, o outro, se alguém tiver, risca e vai falando. E com certeza, se você teve uma ideia e alguém estava falando e não está na sua vez de falar, anota no papel. Porque você amarrou a sua ideia, de repente, no que uma outra pessoa falou. Na hora que acontecer isso, anota. Na hora que chegar a sua vez, você fala. Então, dessa forma,
você consegue ter uma reunião com todo mundo falando, mas todo mundo sendo ouvido, porque tem reunião que todo mundo fala e ninguém ouve, porque todo mundo fala ao mesmo tempo. E aí o brainstorming não funciona, porque você vai perder alguns inputs que podem ser extremamente importantes, porque você não conseguiu ouvir, porque estava uma confusão na sala. Então é muito importante manter essa organização, para que você consiga sim capturar todas as ideias dos participantes da reunião. Acabou a reunião, acabou a parte da reunião onde as pessoas levantam as causas. Você já tem inúmeras causas. Bom, vamos supor que você tenha levantado 10 causas, só para ficar mais simples para a gente avançar. Você vai avaliar as 10 causas? Você vai analisar as 10 causas? Vai propor ação para resolver essas 10 causas? Eu sugiro que não. A técnica que a gente usa do brainstorming é exatamente para você ir diminuindo as causas até você chegar na causa que a gente costuma dizer causa raiz. Pode ser mais de uma, não tem problema nenhum, mas você tem que conseguir ter um menor número de causas para trabalhar, justamente para você não ter um monte de ação e ter ação que não vai resolver o problema de forma tão eficiente. É tão pequenininha que vai resolver vai ser um pinguinho no oceano, enquanto que outras pode ser um tsunami. Elas vão ser, na hora que você coloca aquela ação, ela resolve 80% dos problemas. Então, quando você chegou, levantou todas as ações, todas as causas potenciais levantadas pela equipe, você precisa começar um processo que a gente chama de hierarquização, priorização das causas. E para você fazer essa priorização das causas, você, como líder, vai estabelecer para o grupo que está participando algumas regras. E aí essas regras você pode usar para todos os casos, independente do número de causas que você levantou. No exemplo de você ter levantado 10 causas, eu sugiro que você pegue 20% das causas para receberem a nota maior. Vamos colocar aqui que a máxima é nota 5. Depois você vai colocar 30% das causas podem receber a nota média. Nota média, vamos colocar 3. E 50% das causas identificadas podem receber nota mínima, que é a nota 1. Por que isso é importante, você estabelecer quantidade de causas? Porque cada participante agora dessa reunião, ele vai pegar todas as causas que vocês discutiram e vai colocar um ponto, vai pontuar essas causas. Então, se tiveram 10 causas, ele vai ter que escolher 2 causas dentro das 10 que podem receber a pontuação máxima, que é 5 pontos. Isso força as pessoas a realmente avaliarem, analisarem o que realmente é importante, o que realmente vai ser o diferencial para resolver aquele problema. Porque se você deixar aberto, o que vai acontecer? As pessoas tendem a colocar que todas são importantes. Então você vai ter uma chuva de nota 5. E aí você não vai conseguir priorizar. Então, para que você consiga priorizar, é muito importante estabelecer essa regra. Então, para priorizar e para que você consiga realmente ter um número menor de causas para tratar, para elaborar um plano de ação, você precisa colocar essa limitação para forçar com que as pessoas realmente pensem de forma bem criteriosa quem ele acha que é mais importante, quem ele acha que é a causa mais, vamos assim dizer, vital para aquele problema. Então, você tem que conduzir a sua reunião colocando essa regra. Caso contrário, vai ter uma chuva de notas máximas. E aí você não vai conseguir ter o que nós estamos querendo, que é uma maior precisão no que você vai tratar, na causa que você vai tratar. Depois que todo mundo tiver feito a sua votação, colocado as pontuações para cada uma das causas, aí a questão agora é a hora de somar. Né? Somar a pontuação que cada causa teve e você colocando depois em ordem decrescente da causa que teve maior pontuação para que teve menor pontuação, você fazer uma análise que a gente costuma dizer, uma análise 80-20. Então você
faz uma análise onde você vai pegar as causas que representam 80% da pontuação. Com certeza vão ser poucas causas, porque esse é o princípio do 80-20, onde 20% das causas resolvem 80% dos problemas. Então, a tendência é que você tenha poucas causas, e aí você vai conseguir identificar ações para tratar aquelas causas. Tendo aquelas causas em mãos, você tem um material muito rico, material que foi discutido, que foi criteriosamente pensado para você trabalhar. E aí que você tem as causas, agora vai ser a hora de definir para aquelas causas quais são as ações que você tem que fazer para evitar que elas aconteçam. E colocando as ações nas causas certas, com certeza você vai estar resolvendo um problema, melhorando o resultado, atingindo uma meta. E aí você terminou sua reunião de brainstorming. A próxima etapa é montar o plano de ação para essas causas que você já identificou e que foram priorizadas pela equipe. As ações que você vai definir agora também já podem ser discutidas nessa mesma reunião. Você já pode conversar com a equipe, pedir ali também sugestões de que ações que a gente pode fazer. Lembra que o brainstorming ele serve para identificar causas e também para propor ações. Então vale a pena, que já está com aquele grupo ali reunido, aproveita essa etapa da reunião agora para você definir quais são as ações que vocês vão implementar para resolver o problema. E aí, a ação, você tem que definir quem vai ser o responsável, o que é que você vai fazer, né? Quem é o responsável, quando que vai fazer, o prazo para a conclusão, onde que ele vai fazer. E você vai ter aí um plano de ação bem bacana, bem elaborado, e eu tenho certeza que após a conclusão de todas as ações, você vai ter resolvido o seu problema, melhorado aí o resultado e atingido sua meta. Certo? Aqui eu termino essa parte do brainstorming. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Creio que tenha sido bastante útil para você. Use o brainstorming no seu dia a dia. Você vai ver que você vai ter resultados excelentes. E se você gostou, compartilha com mais pessoas, marca aqui nos comentários, manda pergunta para mim que eu respondo. E espero vocês no nosso próximo vídeo dos Segredos da Logística. Eu sou Rubens Higueira e até mais.